Boa noite a todos. Então vamos começar um novo assunto da disciplina de Circuitos Elétricos 1, que é análise nodal. Então vamos experimentar essa formatação à distância utilizando vídeos. Então existe uma terminologia que é importante, né? Então o nó é o ponto no qual dois ou mais elementos de circuito se unem, como vocês podem ver aqui no material. Nó essencial, definição de nó essencial: ponto no qual três ou mais elementos de circuito se juntam. Então, ponto B é um nó essencial. Ramo, um caminho que liga dois nós. Então, por definição, um caminho que liga dois nós é um ramo. Então, ali o resistor R1 constitui um ramo, né? O resistor R2 é um outro ramo, o resistor R4 é um outro ramo, e assim por diante. Laço, definição de laço: um caminho cujos nós inicial e final coincidem. Então, vocês estão vendo aí assinalados um laço. E malha é um laço que não engloba nenhum outro laço. Então, conforme eu tinha conversado com vocês, é muito importante o entendimento da lei de Ohm. Então, novamente enunciando aqui a lei de Ohm, eu posso enunciá-la através de uma equação para a corrente que circula no resistor. Então, a corrente que circula em um resistor é igual à diferença de potencial nos terminais do resistor dividido pela sua resistência. Então, perceba lá que a diferença de potencial no resistor R é o potencial no nó M menos o potencial no nó N, conforme vocês podem ver na equação. Conceito de condutância, muito importante também. Tá? Condutância é o inverso da resistência. Então, matematicamente falando, nós usamos a letra G, ou seja, a condutância G é igual a 1 sobre R. Unidade de condutância é o Siemens. Então, 1 Siemens é igual a ampere por volt. 1 ampere por volt. Então, a lei de Ohm, em termos da condutância, é igual a, dada pela equação I igual a GV. Então, a análise nodal nada mais é do que aplicar LKC a um determinado nó. Só que, ao invés de escrever equações utilizando a corrente, né, eu continuo utilizando a corrente, porém eu escrevo a corrente em função da tensão. Por exemplo, se eu aplicar análise nodal ao nó 1, eu posso perfeitamente dizer que menos IA é mais I1 mais I2 é igual a zero. Equação corretíssima, ok? Mas, quando se aplica análise nodal, eu vou escrever essa mesma equação de outra forma. Então, essa mesma equação de outra forma seria dado por menos IA mais V1 sobre R1 mais V1 menos V2 sobre R2. Então, essa mesma equação que eu acabei de enunciar para vocês, eu estou escrevendo ela aí no material, está aparecendo para vocês aí. Só que ao invés de utilizar a resistência, eu utilizei a condutância, mas é exatamente a mesma equação. Então, o método das tensões de nó. A tensão de nó é definida como a diferença entre a tensão de um nó qualquer e o nó de referência, V0. Conforme eu tinha comentado com vocês, a gente vai escrever essas equações em função da diferença de potencial. Então, por exemplo, o nó 1, que aparece aí pra gente, então eu posso perfeitamente escrever que I1
menos IA mais I2 menos I3 é igual a zero. Que convenção que eu adotei? Adotei a convenção corrente saindo do nó positiva, corrente chegando no nó negativa. Normalmente essa convenção é a convenção que a gente vai utilizar. A mesma equação eu vou escrevê-la em função da diferença de potencial. Então quem é I1? I1 vai ser V1 sobre R1. IA. IA é a corrente fornecida pela fonte de corrente, então não tenho como escrevê-la em função da diferença de potencial. Quem é I2? É V1 menos V2 sobre R2. E quem é I3? I3 é V3 menos V1 sobre R3. Então, esta equação é uma equação que eu obtive aplicando análise nodal. Então, em muitas situações, a análise nodal nos fornece uma forma muito simples para resolver um determinado problema, né? Então, a mesma coisa foi feita para esse circuito, né? Então, eu estou analisando o nó 2, estou aplicando análise nodal ao nó 2 e a equação resultante é essa que está aparecendo para vocês. Isso é muito importante, tá? É muito importante que vocês levem ao pé da letra essa regra, essa condição, que é o seguinte: correntes cujo sentido é desconhecido são consideradas como correntes que estão saindo do nó, ok? Então, vocês sempre vão utilizar esse conceito. Então, por exemplo, se eu estou analisando o nó 2, a corrente I2 e a corrente I3 que são desconhecidas, eu considero elas saindo do nó. Ao mesmo tempo, se eu for analisar o nó 3, essa corrente I2, como ela é desconhecida, eu considero ela saindo do nó 3 para o nó 2. Então pode parecer um contrassenso. Inicialmente ela gera uma certa confusão, mas é importante que vocês apliquem esse conceito, tá? Aplicando esse conceito, vocês vão conseguir facilmente resolver os problemas utilizando análise nodal. Então, repetindo, vou analisar o nó 2, corrente 2 saindo do nó, corrente 3 saindo do nó. Essa mesma corrente I2, quando eu for analisar o nó 3, ela está saindo do nó 3 para o nó 2. Entendido? Então, aqui está a equação que eu obtenho utilizando a análise nodal. Então, conforme eu tinha conversado com vocês, a gente vai sempre procurar, sempre que possível, escrever as correntes em função da diferença de potencial. Então, quem é I2? Quem é I3? Então, I2 é V2 menos V3 sobre R3. Perfeito. Quem é I3? I3 é V2 sobre R2. Então, resolvam esse exercício. Pausem o vídeo e depois vocês veem a solução do problema. Então, façam da mesma forma que nós adotamos em sala de aula. Primeiro vocês tentem resolver. Peguem o livro. Bom do isolamento é isso. Quer dizer, vai ajudar no desenvolvimento de vocês. É que vocês não têm o colega do lado para consultar. Então, por enquanto não vejam a solução. Não adiantem o vídeo. Pausem o vídeo e depois de tentar pesquisar no livro, pesquisem mesmo, tentem resolver, vocês olham a solução. Então aqui está a solução para esse problema. Ok? Então essa é a solução do problema utilizando a análise nodal. Então vou fazer vídeos curtos, vou parar esse vídeo por aqui e vou deixar vocês com esse problema. Qualquer dúvida, entre em contato.
Aí a gente pode discutir esse exercício, ok? Obrigado.